Palavra de Deus em Lucas capítulo 17, versos 11 a 19, em que Jesus ensina a um leproso o poder que tem a gratidão. Lucas 17, versos 11 a 19. O contexto desse texto é muito apropriado na sua amplitude do capítulo inteiro, porque a gratidão expressa por um leproso se contrapõe e se torna oposta a todo o cenário descrito no capítulo, em que Jesus está justamente tratando da amargura, do individualismo, da centralidade no eu de cada um. Quando Jesus trabalha o egocentrismo, os interesses pessoais, e que muitas vezes, como eu preguei hoje pela manhã, em que o nosso senso de satisfação e realização está centrada na nossa própria individualidade, Jesus encontra-se com 10 leprosos, os cura, e um deles dá um exemplo que Jesus utiliza para ressaltar os valores do reino, que abrem portas para que mais seja feito, e mostra o poder que a gratidão tem na vida daquele que vive para adorar ao Senhor. Jesus estava tratando, naquele contexto, de uma sociedade centralizada em si mesma. E muitos dos problemas tratados por Jesus eram diretamente ligados à nossa autodefesa, ao nosso senso de realização pessoal, em detrimento do que os outros possam perder. O que importa é o que eu quero ganhar. E muitas vezes as nossas más escolhas são justificadas de forma muito mirabolante, muito criativa, e nós encontramos muitas justificativas para fazer o que nós queremos. E Jesus então está tratando com aquelas pessoas do seu tempo, que uma vida radiante, uma vida plena, é aquela que descobre que não é o eu que deve ser centralizado, mas aquele que nos criou, o Deus Senhor de todas as coisas. E Jesus agora está lidando com um grupo de pessoas que era rejeitado, que era marginalizado pela sociedade, banido do seu meio social. E Jesus trata com aqueles 10 homens o poder da graça, da misericórdia, da compaixão, e consequentemente veio em destaque uma atitude de um adorador, e que por adorar vai muito mais além do que aquilo que os seus olhos podiam contemplar. E uma experiência que ficou marcada, e Lucas então registra dessa maneira. Lucas 17, versos 11 a 19. Aconteceu que, indo ele para Jerusalém, passou pela divisa entre a Samaria e a Galileia. Ao entrar em um povoado, 10 leprosos saíram-lhe ao encontro, pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Logo que os viu, ele lhes disse: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, ficaram purificados. Um deles, vendo que fora curada, voltou, glorificando a Deus em voz alta, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, dando-lhe graças, e este era samaritano. Então Jesus perguntou: não foram os 10 purificados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. É maravilhoso pensar, e quando nós abrimos os olhos para ler um pouquinho no contexto geral de uma narrativa, vamos perceber a propriedade com que a lição é tirada, em contraste com aquilo que seria muito óbvio, com aquilo que seria muito natural. Se você ler o capítulo 17, os trechos anteriores, Jesus está falando sobre humildade, Jesus está falando sobre a capacidade de perdoar, e Jesus estava lidando com os seus, o tempo todo lidando com os seus. E mais uma vez, surpreendentemente, a virtude, a boa ação, o reconhecimento vem do improvável. Você deve saber que os samaritanos eram pessoas que não tinham um relacionamento fraternal com os judeus.
Eram um povo adversário. Viviam ali no limite fronteiriço, habitavam a mesma região, mas eram inimigos religiosos. Não chegavam a ser um problema como temos hoje entre os árabes e os judeus, mas era uma facção, era uma separação do próprio povo judeus, que aconteceu lá no Antigo Testamento, quando lá, durante a revelação de Deus, os 10 mandamentos, eles não tiveram paciência e decidiram adorar o seu próprio Deus, fizeram o seu próprio monte, erigiram o seu próprio templo, criaram suas próprias leis, e de onde surgiram então os samaritanos. E era desde então e até então considerados como uma dissensão, um grupo insurgente e divergente do povo judeu. E mais uma vez Jesus vai retirar deste contexto a virtude. Mais uma vez Jesus vai quebrar o paradigma óbvio da religiosidade tradicional para embrenhar-se no meio conflituoso daqueles que eram considerados rebeldes, diferentes, impróprios, inadequados, para ver que dali sim poderia vir virtude. Por quê? O amor de Deus não se limita a questões humanas, às fronteiras geográficas. O amor de Deus vê o indivíduo. E nesse contexto, Jesus estava tratando exatamente a individualidade, esse senso arrogante que nós temos de achar que nós somos melhores do que os outros, o senso de justiça com as próprias mãos, e por isso a falta de perdão em nossos relacionamentos, a sede por vingança. Muitas vezes a nossa ganância, a nossa arrogância leva outros a pecarem, a tropeçarem. E como nós lidamos com isso? Mantendo em nosso coração um senso de justiça própria, feito com as próprias mãos. E Deus, então, por meio de Jesus Cristo aqui, vai trazer uma lição àquela geração. E vai dizer: a virtude, a graça, a misericórdia e a compaixão são indistintos a qualquer um que desejar recebê-las. O texto narra então que Jesus estava indo para Jerusalém e chega ali na divisa entre Samaria e Galiléia, e então 10 leprosos estavam ali e de longe gritaram para Jesus dizendo: tem compaixão de nós. É interessante que tinha que ser de longe, porque eles estavam cumprindo o que a lei determinava. Um leproso deveria ser banido da sua família, preferencialmente deveria andar gritando, ou pelo menos com um guizo pendurado no pescoço, para que fosse de longe identificado como alguém imundo, e assim deveria ser considerado, uma pessoa impura, imunda, indigna. Todo tipo de vergonha, todo tipo de humilhação era imposto a um leproso. E curiosamente, o leproso da época não era aquilo que nós conhecemos hoje como portador de hanseníase. Qualquer dermatite, qualquer afecção na pele, qualquer deformidade era chamado de lepra. Era como se fosse se fosse médico do SUS, isso é uma virose. Na época era uma lepra. Era qualquer coisa que fugisse à normalidade. Tanto é que o Antigo Testamento, o livro de Levítico, fala de lepra nas paredes. Ou seja, para o judeu, um mofo na parede era considerado, um bolor era considerado um tipo de lepra também. Ou seja, o conceito de lepra não era necessariamente uma enfermidade hoje denominada como hanseníase no meio médico. Lepra era qualquer coisa que deixava a pessoa indigna do convívio social, considerada impura, suja, imunda, deformada. Então não dá para dizer exatamente qual era o problema que essa pessoa tinha. Talvez um vitiligo fosse na época considerado uma doença leprosa, porque deformava, trocava a aparência da pessoa. Jesus estava lidando agora com 10 homens, humilhados pela sua própria sociedade, lidando com 10 homens rejeitados pelos seus, designados a viverem longe de todos. E eles gritaram porque era assim que eles deveriam viver, gritando para que todos soubessem: ei, aqui está o leproso, afaste-se de nós. Diz alguns estudiosos da lei que se o vento estivesse contra o leproso, ele deveria andar 30 metros distante do outro indivíduo. E se estivesse a favor, deveria ser 12 metros.
Eu só não sei se sou a favor e contra ainda ou voltando, não sei bem, não entendi muito bem essa definição na pesquisa que fiz, mas o fato é que o cara tinha que manter um raio de segurança, longe da sua família, marginalizado pela sociedade, rejeitado pelos seus semelhantes, sentindo-se condenado pelo próprio Deus que o criou. E este Deus encarnado veio ao mundo e agora está diante deles, ainda que longe, mas suficientemente próximo para ouvi-los. E eles gritam dizendo: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Queridos, quantas vezes eu também precisei clamar por compaixão, porque atravessando a crise, e todos nós, quando atravessamos o vale, as tribulações, temos essa sensação de solidão, de afastamento, sentimos-nos sozinhos enquanto atravessamos o deserto, mas é quando então descobrimos que a graça de Deus se revela, porque Ele está sempre pronto a ouvir o nosso clamor. A primeira lição que esse texto nos dá é que, independentemente de quem nós somos, do quão longe possamos pensar que estamos, ou tão imundo quanto possamos parecer, quando clamamos, Jesus nos ouve. Esta é a maravilha da graça. O contexto do texto exato era: esses homens estavam rejeitados, eles foram rotulados como imundos e eles deveriam viver longe. Mas isso não os impediu de clamar a Jesus e de serem ouvidos. Que maravilha você nesta noite descobrir que, seja qual for o contexto que lhe cerca, seja qual for a sensação que você tem no seu coração hoje pela lepra que você vive, talvez a lepra do seu pecado, a lepra das acusações, a lepra das injustiças, talvez a lepra da crise, de problemas relacionais, a lepra da escassez, talvez, já que a lepra no contexto bíblico era muito genérica, por que não também trazer isso para o nosso contexto e dizer que nós também vivemos muitas lepras nos dias de hoje, mesmo que temos a pele sã. A lepra da alma, da culpa, da rejeição, do afastamento, da dúvida, da insegurança, do medo, a lepra do pecado que nos faz sentirmos longe do amor de Deus. A primeira lição que esse texto nos traz de forma muito clara é que, por mais rejeitado que eu me sinta, por mais imundo que eu possa parecer, e por mais longe que eu me encontre, quando eu clamo, Deus me ouve. Nesta noite você pode clamar, porque Deus irá ouvir. Jesus Cristo estende sua mão na sua direção, e diz o texto no versículo 14: logo que os viu, ele lhes disse. Uma resposta imediata, o favor imerecido. Eu gosto muito de perceber nos evangelhos, e Marcos é o evangelista que faz muito uso dessa expressão, que imediatamente, ou seja, Jesus sempre teve prontidão, e como tem até hoje, prontidão para agir, proximidade para lidar com as circunstâncias, sensibilidade para demonstrar compaixão. E diz o versículo 14, que ele disse: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Mas espera aí, Jesus, não é bem isso que eu estou querendo agora. Nós queremos a cura, nós queremos a resposta, nós queremos o milagre. E Jesus então nos manda ir para o sacerdote, mas foram eles que nos mandaram para cá, foram eles que nos rejeitaram, foi a religião que nos baniu, foi o conceito individualista, foi o preceito arrogante da perfeição, a presunção do homem que nos mandou para cá, e agora o Senhor nos manda voltar para lá. É porque o texto continua dizendo: e aconteceu que, enquanto iam, ficavam purificados.
Diversas vezes Jesus fez o milagre imediatamente. Jesus estendeu a mão e curou. Jesus disse e a tempestade acalmou. Jesus orou e o pão se multiplicou. Jesus tocou e o coxo levantou-se. Jesus estendeu a mão e tocou os olhos e o cego viu. Mas nesse caso, especificamente, Jesus tratou algo específico com aqueles homens: a capacidade de obedecer para ver a resposta. Porque no primeiro momento a ordem era absurda, a ordem era desafiadora, a ordem era contraditória. Como eu disse, voltar para o lugar de onde nos sentimos banidos, rejeitados? Sim, porque nesta ordem Jesus estava incutindo toda a sua obra. Não era apenas da cura física que eles precisavam, mas era da reinserção. Naquele momento, eles entenderam que o que Jesus queria fazer era muito maior do que eles poderiam imaginar. Não se tratava apenas de torná-los limpos, para eles seguirem a vida deles, mas era necessário uma volta, um retorno, para começar de novo. O voltar aos sacerdotes era religar, era restabelecer, era reconstruir os vínculos que a lepra destruiu. É maravilhoso pensar e compreender nesse texto que o que Jesus está querendo fazer com aqueles homens era dizer para eles: aquilo que foi tirado de vocês, antes mesmo de vocês serem plenamente curados, já está restabelecido. Eu estou determinando que vocês comecem de novo de onde vocês saíram. Porque não bastava apenas curar a pele, Jesus queria curar o coração. Voltarem-se aos sacerdotes incluía a experiência de serem aceitos novamente, de serem reconciliados, de serem restituídos daquilo que lhes foi tirado. E o texto diz: enquanto iam, eles foram curados. Um processo mais longo, um processo um pouco mais demorado, mas o suficiente para eles saberem que muito mais do que apenas a cura física, Jesus estava dando uma cura integral, para que eles se sentissem gente de novo. Até porque Jesus estava tratando no coração deles a necessidade de reconstruir. Porque eu posso imaginar, já que Jesus estava lidando, se você ler os versículos anteriores, Jesus estava tratando com seus discípulos da arrogância, da prepotência, da presunção. Agora imagina o que aqueles homens fariam se eles soubessem que estavam curados, ou vissem-se curados, e aí pensassem como nós pensamos, eu e você pensamos muitas vezes: agora eles vão ver. E eles iam voltar curados e dizer: olha só, vocês não foram capazes de nada, mas nós conhecemos Jesus. E tornariam-se religiosos, fundamentalistas, presunçosos, arrogantes, achando-se melhores do que os outros. Mas Jesus, conhecendo a natureza humana, ele fala assim: não, voltem lá. Se for preciso, humilhem-se. Mas na atitude da obediência é que veio a cura. Sabe, queridos, muitas vezes nós achamos que Deus tem que fazer do nosso jeito. E até porque a gente acha que o nosso jeito é sempre o melhor e o mais fácil. Mas eu fico imaginando o que poderia ser daqueles 10 leprosos. E eu tenho indício para afirmar isso que eu estou dizendo. Não estou meramente especulando. Porque quando você vê a história, quantos voltaram para agradecer? 1. Porque Jesus conhece a natureza. Se Jesus não mandasse voltar, Jesus estaria contribuindo para que aqueles homens tornassem-se os religiosos mais prepotentes que aquela geração já teria visto. Porque é muito fácil nós, no pedestal da nossa religiosidade, o pedestal da nossa tradição, o pedestal da nossa segurança cerimonial, achar que nós somos melhores que os outros, ou achar que o que os outros passam e vivem não nos atinge. Mas Jesus estava tratando a verdadeira ferida, porque a maior lepra neste caso era a arrogância do coração da humanidade. E Jesus então está quebrando esta arrogância e dizendo: voltem, mostrem-se para os sacerdotes.
Eu estou restituindo vocês ao que lhes foi tirado, mas a cura acontecerá quando vocês se dispuserem a obedecer. Queridos, nós precisamos também aprender a obedecer, porque a fé, ela está atrelada ao nosso senso de pertencimento. Nós não somos de nós mesmos, mas temos um dono, e esse dono se chama Jesus. Diz o texto então que eles foram purificados, e aí logo no versículo 15 diz: um deles, vendo que fora curado, voltou glorificando a Deus. E ao voltar, diz o versículo 16, prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, dando-lhe graças. E Lucas faz questão de identificá-lo. E este era um samaritano. Ou seja, Jesus estava diante do improvável. O natural era que aqueles outros, talvez, não sabemos exatamente as estatísticas deste grupo, quantos eram, quem eram, mas o destaque é que a virtude se manifestou no meio do improvável. E por que este homem voltou? Parece-me que ele voltou porque ele entendeu que muito mais do que a cura física, ele deixou de se concentrar no milagre para se concentrar no Senhor do milagre. Para ele foi muito mais importante voltar para agradecer, porque ele entendeu que muito mais do que ter a pele restaurada, a lepra curada, ele agora queria estar diante daquele que é poderoso para fazer mais. Nós perdemos muitas vezes o senso da grandiosidade da obra de Deus quando o nosso coração foca na individualidade de nós mesmos, na nossa pessoalidade, e achamos que só o milagre que interessa. E este leproso nos dá o indício, o indicativo de que, mais do que o milagre, devemos nos concentrar no Senhor que faz o milagre. Mas, em geral, a humanidade, desde então, sempre esteve muito mais focada nos seus próprios interesses. Talvez os outros 9 devem ter pensado: não fez mais do que a sua obrigação. Ele é dono de todas as coisas. Ele não é Jesus? Nós clamamos, ele respondeu. Como muitos de nós lidamos com as nossas necessidades desta maneira: Deus tem a obrigação de fazer o que eu preciso. E quando não faz, duvidamos que Deus seja poderoso para fazer. Quando não faz, questionamos o poder de Deus. Parece-me então que este homem leproso voltou e prostrou-se diante de Jesus, porque ele não queria só aquela cura, mas ele queria um relacionamento, porque outras circunstâncias viriam, e ele entendeu que para outros momentos ele precisaria ainda de Jesus. Mas esta arrogância, a presunção da qual eu falei há pouco, faz-nos achar que nós damos conta, e só nos lembramos de Deus quando precisamos dele novamente, mas talvez já terá sido tarde demais. Este contexto nos ensina que a gratidão e a adoração nos levam a um relacionamento com Deus desinteresseiro e desinteressado, porque muito mais estar prostrado diante dele é melhor do que simplesmente dizer que foi curado. E sabe por quê? Porque este foi o único que recebeu a salvação. Dos 10, foi o único que ouviu de Jesus: vá em paz, a sua fé te salvou. Quando nós voltamos para agradecer, nós declaramos a nossa humildade, a nossa dependência de Deus para outros momentos. Revelamos um coração muito mais intencionado no amor do que no bem. Revelamos que o nosso relacionamento com Jesus está pautado em quem Ele é e não naquilo que Ele pode fazer. Isso nos dá confiança para enfrentar outros momentos de lepra ou de crise e de morte. A nossa imaturidade de fé, a superficialidade da nossa experiência pode ser sim fruto do nosso interesse, porque nós queremos o milagre e esquecemos daquele que fez o milagre.
Então temos crentes imaturos, uma fé frágil, superficial, e quando vem então a tempestade novamente, nós abalamos, nós titubeamos, nós duvidamos e muitos até desistem. Deus pode sim fazer todo o milagre necessário, mas mais do que o milagre, nós devemos nos prostrar diante daquele que faz o milagre. E só quando prostramos diante daquele que faz o milagre é que nós ouvimos a maior de todas as bênçãos e de todos os milagres. Vai, a tua fé te salvou. Salvação é o que nós mais precisamos. Dos 10, só um foi plenamente abençoado, porque ele voltou para agradecer, porque o seu coração humilhou-se diante daquele que é dono de todas as coisas. Certamente o que Jesus quer fazer por nós, e o que Ele está disposto a fazer por mim e por você, é demonstrar compaixão e graça. É declarar como Jesus declarou: vão e sejam curados. E enquanto nós obedecemos, a cura se realiza. Mas voltar para adorar nos dá a oportunidade de ver muito mais acerca de Deus. Prostrarmos diante do Senhor e reconhecermos que Ele é dono de todas as coisas, nos concede a experiência da salvação. Muitos de nós, sentindo-nos rejeitados, esquecidos e impuros, muitos de nós, ainda vivendo a centralidade de si mesmos, não experimentam tudo aquilo que Deus pode fazer por nós em Jesus. Milagre Ele pode fazer e faz, mas Ele quer uma companhia, Ele quer um relacionamento. E quando nos relacionamos com Jesus, nós temos salvação, que vale para a eternidade. Eu não sei se aqueles 9 leprosos, mesmo curados, puderam entender que Jesus é amigo para todas as horas. Aquele que voltou, sim, muito mais do que milagre, descobriu um amigo para todos os momentos: Jesus. Você pode fechar os seus olhos agora e olhar para si mesmo. Talvez muitos de nós vivamos como alguns daqueles leprosos. Talvez as circunstâncias nos tenham feito viver a rejeição. Talvez algumas decisões que nós temos feito nos levaram ao banimento, ao afastamento. Talvez muitos enfermos na alma sentem-se sozinhos e, quem sabe, até impuros. Mas como aqueles homens rejeitados, longe e sentindo-se impuros, clamaram e Jesus os ouviu. Significa dizer que não importa como você se sinta, não importa como você esteja, e não importa o que disseram a seu respeito, o que nesta noite importa é que quando clamamos, Jesus nos ouve. Eu quero saber se nesta noite há alguém que deseja clamar a Jesus. E Ele ouvirá. E Ele realizará o milagre, pois Ele pode fazer isso. E Ele fará. Mas eu quero desafiar você a ser como aquele que demonstrou a verdadeira virtude, que foi digno de voltar e prostrar-se diante de Jesus, porque mais do que o milagre, entendeu que o que ele precisava era daquele homem. O que ele precisava era daquele amigo. O que ele precisava era daquele Deus, o Deus encarnado, Jesus Cristo. E ao voltar, ao prostrar-se diante de Jesus, ouviu dele: vá, a tua fé te salvou. Nesta noite eu quero desafiar você e convidar você a prostrar-se diante de Jesus, pois cremos que Ele vai realizar o milagre. Ele tem feito isso entre nós, Ele tem respondido nossas orações, e eu creio que você verá a ação de Deus em sua vida.
Mas é preciso que você nesta noite assuma o quanto você precisa de Jesus. E se alguém entre nós, nessa circunstância, eu quero orar por você. Talvez você já tenha feito essa decisão, glória a Deus por isso. Mas talvez alguém aqui nunca teve a oportunidade de reconhecer que é de Jesus que você precisa. Seja qual for a circunstância, se nesta noite você quer, como aquele único homem que foi curado e voltou para agradecer, porque os seus olhos não estavam apenas no interesse pelo milagre, mas estavam no homem, no Filho de Deus, no Deus homem encarnado entre nós. Eu quero orar pela sua vida para que Deus então possa declarar a você: vá, a sua fé também salvou você. Alguém entre nós, onde você está, levante uma das suas mãos, eu vou orar por você. Se nesta noite você deseja declarar no seu coração: eu estou clamando a Jesus, pois também me sinto afastado, me sinto longe, me sinto sozinho, me sinto culpado. Talvez a lepra na alma, a lepra na mente, a lepra nas suas emoções esteja consumindo a sua vida. Deus abençoe. Alguém entre nós, onde você está, uma das suas mãos levantadas, estará dizendo: eu estou clamando a Jesus. E eu creio que Ele irá lhe responder agora. Deus seja louvado, que Deus seja engrandecido, e que a sua mão levantada seja a resposta a Deus por aquilo que Ele tem para fazer em você. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor em Jesus Cristo revelaste toda a tua compaixão por nós, mesmo nós estando longe, mesmo o pecado fazendo-nos rejeitados pela tua glória, mesmo, Senhor, a lepra da alma tornando-nos imundos, o Senhor nos amaste assim mesmo e enviaste Jesus para ser o nosso Salvador. E temos sido curados enquanto caminhamos, enquanto voltamos a um relacionamento pessoal contigo. Vamos experimentando a cura e o milagre acontecer todos os dias. Mas nesta noite queremos voltar a Ti, prostrarmos diante do Senhor e dizer: muito obrigado pelo que Tu és e por isso pelo que tens feito. Graças Te damos, Senhor, porque temos esperança. Abençoa estas mãos que se levantaram, que em nome de Jesus o Senhor as acolhas e que elas possam experimentar agora a Tua graça e o Teu amor maravilhoso. Em nome de Jesus, que haja cura entre nós, que haja milagres, mas muito mais do que isso tudo, que haja corações prostrados, adoradores, que reconheçam que Jesus Cristo é Senhor e que por isso haverá salvação entre nós. Obrigado por Tua compaixão, obrigado por Teu poder, obrigado por Teu amor, obrigado pela graça que nos salva, em nome de Jesus, amém. Vamos ficar de pé e vamos louvar ao Senhor. O nosso coração deve ser como o coração do Senhor, um coração disposto a obedecer, e enquanto obedecemos, vamos vendo o milagre do Senhor acontecer, até que todos sejamos plenamente curados. Vamos louvar o Senhor. Encontrarás, te
enquanto obedecemos, vamos experimentando o milagre de Deus acontecer. Mas antes que seja tarde demais, prostremos diante do Senhor que nos curou. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, a direção do Espírito Santo esteja sobre você na semana que está começando e durante todo o restante da sua vida, não só aqui neste lugar, mas por onde quer que você vá, para sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Não saia sem dar um abraço ao seu irmão. Bom feriado amanhã, bom descanso e uma semana de bênçãos em nome de Jesus.